Continuando com a terceira parte desse conteúdo do primeiro bimestre, agora a gente vai tratar um pouquinho de resistência elétrica. Como eu estava falando no vídeo passado, a resistência elétrica é a capacidade que o fio tem de resistir à passagem da corrente. Quanto melhor o material, menor é a resistência. De forma simplificada, é como uma rua. Se você tem uma rua feita de pissarra, com baixa qualidade, os carros vão ter que gastar mais energia para passar por ali. Você vai passar, inclusive, menos carros por unidade de tempo. Se você fizer uma pista com asfalto excelente, toda duplicada, bem, você vai ver que os carros vão ter menos resistência para passar, vai ser mais fácil, você vai conseguir passar com mais carros por vez. A mesma coisa acontece com os condutores elétricos. Se ele for um melhor condutor, eu consigo passar mais cargas por ele por unidade de tempo. Ou, para a mesma quantidade de cargas que passa, ele vai esquentar menos. A resistência é calculada por essa fórmula, onde ρ, letra grega, tá, é a resistividade, L é o comprimento e A é a área. Veja que quanto mais grosso for o condutor, mais corrente eu consigo passar, então a resistência é menor. Por isso que se você tem o fio de um chuveiro elétrico, geralmente ele é um fio mais grosso, porque ele precisa de uma corrente maior. Então você vai ter que botar um fio mais grosso, a resistência dele é menor. Se você bota um fio mais comprido, a resistência é maior. Você tem que fazer mais esforço para passar por todo o comprimento. E quanto melhor for a capacidade do material, menor é a resistividade. Então a resistência é menor. Por isso que geralmente um fio de cobre ele tem uma resistividade menor. O fio de cobre, eu consigo botar, se um chuveiro elétrico eu faço com fio de cobre de 4 milímetros, se eu fosse botar outro material como alumínio, provavelmente eu precisaria de 10 ou 16 milímetros, porque a resistividade do alumínio é maior. Então, materiais diferentes têm resistividades diferentes. Enfim, os condutores, geralmente a gente quer que ele tenha uma resistência baixa. Você não quer gastar muita energia no condutor, no fio que leva energia. O isolante, por outro lado, você quer que a resistência seja muito alta. Você não quer, por exemplo, que o fato de você encostar em um fio, você leve choque. Então a resistência tem que ser muito alta para que não passe corrente por ali. A corrente ela tem que ser irrisória. E nós vamos a mais uma fórmula que a gente vai estudar, vai fazer exercício, que é a da lei de Ohm. Ela relaciona a corrente com a tensão e a resistência. A corrente ela é a tensão dividido pela resistência. Ou seja, eu vou pegar a tensão, dividir pela resistência e vou calcular minha corrente. Vamos colocar um exemplo aqui. No exemplo anterior, a gente calculou a corrente em uma lâmpada. Eu já tinha tensão e tinha potência. Então, como eu calculei a corrente, eu tenho a tensão, eu tenho a corrente. Agora eu vou calcular a resistência usando essa fórmula. Vamos lá, a fórmula é essa daqui e a gente, se vocês se lembram, eu espero que a tensão era 12 volts, a corrente era 5 amperes. Colocando nessa fórmula aqui, nós temos isso aqui, fazendo o resultado resistência é de 2,4 ohms. Operações simples de matemática, espero que vocês não tenham dificuldade com isso. Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho mais completo. Digamos que você está numa situação em que você tem um veículo. Você tinha uma lâmpada de 60 watts, você tinha um fusível de 8 amperes. Por algum motivo você precisa de uma lâmpada que ilumine mais. Então você vai ter que trocar a lâmpada de 60 watts e você, por algum motivo, entende que tem que colocar uma lâmpada de 90 watts. E agora você quer saber se o fusível de 8 amperes vai te servir. A gente já sabe que a tensão no veículo é 12 volts, já sabe que a potência da nova lâmpada é 90 watts, vamos calcular a corrente. Mesma lógica do primeiro exercício que a gente fez, substituindo os valores, nós vamos encontrar de uma corrente de 7,5 amperes. Ou seja, eu já tinha um fusível de 8 amperes e eu vou ter uma corrente de 7,5 amperes. Ela atende. Normalmente a gente gosta de deixar uma folga. Se você quiser deixar uma folga um pouquinho maior, para evitar que esse fusível se rompa
com algumas oscilações que acontecem, você pode e deve fazer isso. Você nunca deve deixar muito em cima, mas para efeitos matemáticos ele atende, tá? Ok? Agora vamos pensar no consumo de energia elétrica. Se você tem uma torneira que ela demora 5 minutos para encher um balde de 20 litros, você sabe naturalmente que esse balde ele é enchido a uma taxa de 4 litros por minuto. É uma conta simples, uma conta fácil. A mesma coisa ela é feita no sistema elétrico. A unidade de energia do SI é Joule. Joule é a energia necessária para movimentar um corpo de 1 kg a uma velocidade de 1,41 metros por segundo. Porém, no nosso dia a dia, a gente utiliza outra unidade, quilowatt-hora. Se você pegar a sua conta de energia, você vai ver que o consumo da sua casa vai ser mostrado em quilowatt-hora. Ok? Por quê? Porque a nossa unidade típica de potência é watt e a unidade típica de tempo para nós é a hora. Então, convencionou-se que é mais prático, mais fácil para a pessoa entender a unidade de quilowatt-hora. Inclusive, se você for comprar uma bateria de carro, você não vai achar a bateria de tantos watt-hora de tantos joules. Você vai achar a bateria em ampere vezes hora. Isso porque, para transformar de ampere para watt, você multiplica essa corrente vezes a tensão da bateria. A fórmula de energia elétrica é essa aqui. Energia é a potência vezes o tempo. Isso aqui eu acredito que vocês tenham estudado em física no primeiro ano. Mas de qualquer forma ela está aqui com as unidades que a gente vai trabalhar aqui, tá? Lembrando que aqui neste ponto nós não estamos utilizando as unidades do SI. A unidade do SI de energia não é quilowatt-hora e a de tempo não é hora. Mas eu estou colocando porque ela é o mais usual para vocês. Vamos calcular a potência de um condicionador de ar de 12.000 BTUs. Eu olhei lá na placa dele e disse que ele gasta 1.200 watts, que a potência dele é 1.200 watts e que ele fica ligado ininterruptamente por 10 horas ao longo do dia e o mês de 30 dias. E eu estou te dando o custo do quilowatt-hora para a gente já calcular quanto isso ia significar em reais no nosso bolso. Então vamos fazer aqui, vamos calcular o consumo de um dia. O meu ar-condicionado ele gasta 1.200, ele tem potência de 1.200 watts. Em 10 horas ele vai pegar 1.200 vezes 10. No nosso caso específico, lembre que a unidade é quilowatt-hora. Para eu converter de watt para quilowatt, eu tenho que dividir por 1.000. Por isso que aqui apareceu, ó, 1,2. Então, em 10 horas eu vou gastar 12 kWh. Então, se 1 kWh custa R$ 1,44, em um dia esse meu ar-condicionado vai gastar quanto? R$ 17,28. Agora é só multiplicar pelos 30 dias para mim saber quanto que vai custar em um mês, que dá um total de R$ 518. Então, se eu tiver um ar-condicionado de 1.200 watts ligado 10 horas por dia, em um mês ele sozinho vai gastar R$ 518. Na prática, pessoal, se você configurar corretamente seu ar-condicionado, ele não vai, mesmo que você ligue 8 horas da noite e desligue 6 horas da manhã, ele não necessariamente vai ficar ligado 10 horas. Por quê? Por exemplo, eu programo meu ar-condicionado em 25 graus. Quando ele atinge 25 graus, ele desliga. Ele volta a ligar de novo quando ele atinge, digamos, 27 graus. Então, nesse ciclo, ele fica ligado por um tempo, depois desliga por outro tempo. É a geladeira. Todo mundo já deve ter visto que a geladeira tem hora que ela fica ligada e tem hora que ela fica desligada. E o exemplo da geladeira é exatamente o que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo.